Bom dia, nós estamos aqui para começar o nosso estudo de domingo, dia 22 de março de 2020. Nossa lição é a lição 12, que fala sobre o risco da depressão por conta das tribulações. A gente vai falar um pouco da experiência de Paulo, no momento que as adversidades começaram a surgir e como ele, como servo do Senhor, se comportou diante de Deus e dos homens para vencer as tribulações da vida. É interessante notar que nosso texto básico está em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, que diz assim: que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, levando sempre no corpo, por todas as partes, a marca de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Paulo, ao colocar esse versículo, ele está mostrando o seguinte, que o cristão vai passar por momentos difíceis, né? Como a lição diz, né? Ser cristão não significa estar livre do sofrimento, das angústias, das tribulações dessa vida. Não, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci. Então não é porque nós somos cristãos que nós estamos livres de passar. Como está tendo esse momento difícil da coronavírus, nós vamos passar por isso. É uma tribulação, um momento difícil, um momento complicado. Mas nós temos que ter na mente que o Deus que nos chamou, Ele é fiel para nos sustentar até o fim. E uma pergunta que o autor coloca aqui: é possível ter uma vida sem tribulação? Eu já respondo por mim mesmo: não, não é. E o autor coloca aqui: por mais que sejamos alguém como o próprio Paulo, né, servo do Senhor, uma pessoa santificada, uma pessoa que era o próprio exemplo de ser seguido, que ele fala: siga meus passos como eu sigo de Cristo. Ele sendo assim, passou por grandes tribulações, imagine nós, né? Vamos passar também, porque não há servo menor do que o seu Senhor. Se Cristo passou por tribulação, Paulo passou, nós passaremos também. Temos que ter essa convicção. Então, o autor ele coloca: assim como Cristo não esteve livre dos sofrimentos, Paulo sabia disso, nessa vida não há vida sem tristeza, sem tempestade. E ele coloca assim: o morrer, Paulo diz, seria lucro, mas que enquanto estivesse vivo, o seu viver seria Cristo. É isso que nós temos que ter em mente: o nosso viver em Cristo. Em qualquer momento, a dor, a sofrimento, a tribulação, eu tenho que estar na minha mente que eu vivo por Cristo, para Cristo. Tudo é para a glória dele, para ele. Tá? E continuando aqui, o autor coloca aqui numa observação: mas existe algo digno de muita atenção nesse versículo que eu li aqui. O fato é que tudo somos atribulados, porém não angustiados. Alguém já viu uma tribulação, um sofrimento sem angústia? Não, vocês vão dizer isso. Mas o que é interessante é que quando nós temos Cristo no centro das nossas vidas, nós podemos ter tribulação sem angústia. O autor ele coloca aqui: quando estamos em comunhão com o Espírito de Deus, passamos momentos iniciais. Ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade ou da angústia. Então nós precisamos fazer o quê? Encher-nos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito de Deus, comunhão com Deus, para que essa paz que transcende todo entendimento venha nos alcançar. E no momento de luta, no momento de tribulação, nós sabemos que Cristo está conosco. E ele coloca aqui: em vários momentos, Paulo recorda os leitores acerca dessa paz. Sentimento que esteve presente na vida dele em muitos momentos, mesmo ciente das tribulações da luta. Paulo ele foi assaltado,
ele foi preso, ele foi lançado para morrer no meio de uma lixeira, depois de uma surra que ele levou. Ele foi colocado para fugir através de um cesto pela janela dos seus inimigos. Ele sofreu naufrágio, foi mordido por serpente, mas em todo momento ele sabia que Deus estava com ele. Deus nunca o havia abandonado. E ele diz o seguinte, que no próprio versículo ele se coloca como um vaso de barro na mão de vou tentar expressar, de um tesouro. Quem é esse tesouro? Cristo. Esse tesouro é Deus. Ele, por ele mesmo, Paulo se considera nada, um vaso sem valor nenhum, de argila, cheio de imperfeições, cheio de rachaduras, né? Mas que ele acreditava no seguinte, que mesmo com essas imperfeições, aquele que o chamou para lançar o evangelho ia sustentar até o fim. E ele coloca assim, ele chega a se comparar a um vaso de barro, cheio de imperfeições e rachaduras, por conta de tombos da vida. Ele nos conta de como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era seu tesouro e enchia sua vida. Isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado nem desanimado em meio às provações. E próprio Deus fala isso pra gente. Em Isaías 41, se eu não me engano aqui, 41, deixa eu ver aqui. Não, 43. Ele diz assim, mas agora, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, teu Criador, ó Jacó, seu formador, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo Israel, teu Salvador. De Egito por teu resgate, te obra será por ti. Então Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na angústia. Nós precisamos crer. Perigo vão surgir? Vão, muitos. Mas nós temos que crer que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Outro tópico que ele coloca aqui, tópico 2, o grande perigo. Qual é o grande perigo? Que no meio das lutas, das provações da vida, pode surgir depressões. Mas nós não podemos nos entregar ao desespero. Não raro o estado depressivo chega após momento de intenso desespero. Mas nós temos que estar confiante que Deus é o nosso sustentador. Ele estará conosco. E se nós tivermos que passar por vale da sombra da morte, nós vamos passar, como diz lá em Salmo. Mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor teu Deus está conosco. Ele é um Deus que nos ampara. Ele coloca uma mesa perante nós. Ele prepara o nosso alimento, o nosso sustento a cada dia. Ele diz assim, mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de dificuldade, não se espante. Elas chegarão como chegaram nos tempos antigos. Teve praga, teve morte, teve tempestades. Mas Deus sustentou o povo, e mesmo o Deus de antigamente é o Deus de hoje. Ele nunca falha nem falhará. E ele conta aqui, a angústia geralmente pode ser controlada à medida que entendemos que a tribulação é inevitável. Eu tenho que passar por esse momento. Sobretudo, eu acreditamos que o Senhor não nos abandonou. É isso que nós temos que ter em mente. Que no meio da luta, a provação, como está escrito em Deuteronômio 31, vamos lá em Deuteronômio 31, versículo 6 e versículo 8, que diz o seguinte, versículo 6 diz assim, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem estáis com medo deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará e nem vos desamparará.
No versículo 8 diz assim também: o Senhor vai diante de ti, Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem intimides. Nós não podemos ficar intimidados com medo. O medo pode até vir, mas Deus está conosco. Uma mensagem que eu recebi ontem, que dizia assim: a ansiedade entrou no grupo, o medo entrou no grupo, o desespero entrou no grupo, mas o Emanuel não perdeu o controle das nossas vidas. Então a angústia saiu do grupo, o medo saiu da angústia, do grupo, a tribulação saiu do grupo, porque o Senhor é conosco. Irmãos, nós temos que ter isso em mente. E eu quero fechar aqui esse momento de reflexão no versículo que diz em 2 Coríntios 1:9: portanto, já em nós mesmos tínhamos sentença de morte. Paulo fala isso, que ele passou por uma grande tribulação, que para ele a morte era certa, para que não confiasse em nós, mas em Deus, que ressuscita-nos da morte. Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte nesse momento, com essa praga aí, essa crise aí, essa coronavírus que está aí. Mas sabemos que, se confiarmos em Deus, nós vamos passar por esse momento. E o Deus que ressuscita dos mortos nos dará vida, e vida em abundância. Amém?